Queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui nos auxiliando, querido povo de Deus que nos acompanha neste dia, nesta quarta-feira pelas redes sociais. Hoje nossa igreja celebra a memória de São Boaventura. Sempre é importante falarmos um pouco sobre a vida dos santos, para neles nós podemos nos enxergar e também ver que é possível a santidade. São Boaventura era franciscano, era da ordem de São Francisco, e foi eleito superior dessa mesma ordem, salvo engano, após a morte de São Francisco, o quinto ou sexto superior geral da ordem. Ele era capuchinho, era um frei, foi eleito bispo, mas a sua grande contribuição está no campo da inteligência, digamos assim. São Boaventura era um grande teólogo, Ele era contemporâneo de São Tomás de Aquino. Aliás, São Tomás de Aquino e ele lutaram para que fosse reconhecido os seus doutorados, se podemos falar assim, nos dias de hoje, né? Eles foram laureados em teologia, se tornaram doutores, mestres em teologia, mas isso só foi possível porque houve essa mudança. Por quê? Vale lembrar que a igreja ela é dividida entre os padres nas suas ordens. Por exemplo, eu sou padre diocesano, ou como se falava antigamente, secular. Ou seja, estou aqui, meu âmbito é aqui, é a vida paroquial. Já existem outras ordens, os freis, os padres, religiosos que nós chamamos. E São Francisco de Assis, e aqui São Boaventura, os franciscanos, e São Tomás de Aquino, os dominicanos, eram chamados de ordens mendicantes, que viviam da providência divina. Saíam evangelizando em missão, e para eles não era concedido o título de doutor, só para quem era padre secular, diocesano, que assim poderia se tornar doutor. Então foi feita uma grande reunião, e aí os dois puderam ser laureados, e assim com seus ensinamentos conseguiram fazer com que a vida intelectual da igreja pudesse florescer. A igreja não vive somente de pastoral, somente de missa. Por quê? Porque é preciso que a gente entenda o que está celebrando. A missa é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz, sem dúvida nenhuma. Mas é aqui que a gente deve entender. Nós celebramos aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos naquilo que celebramos. Se a gente celebra e não entende aquilo que está celebrando, nós não estamos celebrando. Por isso que a igreja vive também da teologia. Nem todos os padres são chamados ao estudo teológico, mas aqueles que são, fazem parte da providência de Deus. Porque a igreja precisa de doutores que nos expliquem, que nos santifiquem, que nos edifiquem, e que moldem todo o nosso conhecimento. Tudo aquilo que sabemos vem da teologia, vem daquilo que ao longo de 2000 anos foi sendo gestado, preparado, organizado, compilado, para que a gente pudesse acreditar. Então, a grande honra de São Boaventura foi justamente ter unido todo esse conhecimento no seu tempo e assim ter transformado isso. Lutou pela unidade da igreja também, alguém que lutou pela unidade primeiramente da sua ordem, da ordem franciscana, porque como sabemos, morreu o fundador, começaram já várias picuinhas achando que aquilo que era, e o Papa deu uma regra, a qual São Boaventura a seguiu por completo e assim manteve a unidade da sua ordem. Conseguiu fazer com que todos os franciscanos fossem unidos no mundo inteiro. Então nós vemos aqui um homem brilhante pela sua inteligência, mas ao mesmo tempo de uma grandeza espiritual. Porque trabalhar pela unidade não é apenas pelo intelecto, é pelo exemplo, é pelo testemunho. E é isso que ele soube fazer de uma maneira muito bela. Participou de alguns concílios da igreja, nomeadamente o Concílio de Leão, e depois recebeu o título até de cardeal. Se tornou cardeal e morreu logo pouco depois. E assim viveu uma vida exemplar. É um santo antigo. O padre está falando do contemporâneo de São Tomás. Então, lá pelos idos de 1200, 1300. Já tem um certo tempo
doutor da Santa Igreja. Seus ensinamentos até hoje perduram. Quando lemos, vemos não apenas filosofia nem teologia, mas vemos profundamente um homem místico, um homem de oração, um homem que com sua oração pôde chegar até o coração de Deus. Numa de suas frases, de seus livros, ele diz assim: se Deus nos concedesse apenas o amor a Ele, isso já nos bastaria. Como assim? Isso vai de acordo com aquilo que nós ouvimos no nosso evangelho de hoje. Muitas vezes a gente acha que é preciso saber muito sobre Deus. Não. Ele fala que não. Se Deus nos concedesse apenas a graça de amá-lo, isso nos bastaria. Deus nos concedeu muitas coisas, a graça de conhecê-lo por meio de seu Filho, de entender todos esses mistérios. Mas se Deus tivesse apenas nos dado a graça de amá-lo, isso já nos bastaria. Amar a Deus. Porque é isso que está falando o nosso evangelho de hoje. Os discípulos voltam da missão, falam as maravilhas que Deus fez e Jesus fala: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, porque é do agrado do Pai. Deus quer mais um coração aberto à sua palavra, ao seu amor, do que alguém que entenda de tudo aquilo que possa existir no céu e na terra. A nossa primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, também vai falar um pouquinho disso. Os homens, aqui o rei, Acás e depois Ezequiel, tentam confiar nas suas alianças, naquilo que eles sabem, nos seus ensinos, naquilo que aprenderam e esquecem de confiar naquele que é o verdadeiro rei de Israel, Deus. Deus. É isso que aconteceu na nossa primeira leitura. E junto com o nosso evangelho está aí. Jesus nos comunicou o seu Pai. Aqui nós temos uma revelação da Trindade tão bela. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tudo aquilo que nós conhecemos da teologia dos mistérios foi porque Deus quis que nós conhecêssemos. Foi porque Deus revelou por meio do seu Espírito. Mas mesmo que Ele só nos tivesse revelado o amor, isso já seria suficiente. Eu sempre me recordo de uma frase do Papa Emérito Bento XVI que diz que é mais fácil um analfabeto entrar no céu do que um teólogo. E eu explico o porquê. O analfabeto, o humilde, o simples, Deus deu a graça apenas de amar. Se ele ama verdadeiramente a Deus, com todas as suas forças, isso já é a entrada para o céu. Porque soube amar a Deus e aos irmãos. Viveu uma vida reta, correta, e assim é mais fácil entrar no céu. Um teólogo, por sua vez, quer esquadrinhar tudo, quer compreender tudo, e assim não consegue compreender a Deus. E assim não se santifica, assim não se converte, e assim faz com que se perca a entrada do reino dos céus. Teologia é importante, extremamente. Padres fazem até hoje, os diáconos também, mas o amor a Deus ainda é superior. Afinal, não é isso que São Paulo falou: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Os humildes, os simples, os pobres em espírito, que conforme fala o Evangelho de Mateus, amam a Deus. Colocam a sua confiança somente nele e não nas suas próprias forças. Por isso Jesus aqui bem diz a Deus, porque quem não tem muita reserva, acolhe esta palavra que salva, que liberta e que transforma a nossa vida. Por outro lado, quem coloca muitas restrições, os doutos e entendidos não conseguem entender a grandeza de Deus, o amor de Deus, e por isso não acreditam. Não é à toa que hoje nas universidades, infelizmente, tem muita gente, quando falo que não é ateu, é à toa. É à toa. Porque querem entender a Deus, mas não tem como entender a Deus. E aí dizem que Deus não existe porque Deus não cabe dentro dos seus parâmetros. É óbvio que Deus não cabe dentro dos parâmetros humanos. Porque se ele cabesse, ele já não seria Deus. Ele já não seria Deus. Por isso que humildade, pequenez, confiança, é isso que agrada a Deus.
Eu sempre me lembro do livro do Eclesiastes, que fala: muito estudo cansa o corpo e escrever livros é um trabalho sem fim. Ele fala desse jeito porque ele quer nos ensinar que o que basta é o amor a Deus. É estar unido a Ele, é ter confiança dEle. Deus não cabe dentro dos nossos parâmetros. Os teólogos que nós celebramos o de hoje sempre têm algo em comum. Quando eles terminam algum livro, eles sempre falam: olha, pode ser isso, mas se não for, que Deus me perdoe, porque Deus sabe de todas as coisas. Todos eles sabem que quando escrevem, escrevem de uma maneira pequena diante da grandeza de Deus. Também se tornam humildes nesse ponto, porque entendem que Deus está acima de todos. Que São Boaventura interceda por cada um de nós, para que nos dê um coração puro, humilde, pequeno, para que possamos amar a Deus acima de todas as coisas e um dia entrar no reino prometido. Que assim seja. Amém.